Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Espero que estejam todos bem. Hoje, excepcionalmente na terça essa semana, Pessoal, hoje eu mudei a leitura, Peguei esse livro aqui do Chico com Emmanuel. Paz. Esse é o livro que a gente vai ler a mensagem hoje, tá? O livro do Chico com o Emmanuel. É um convite àqueles que buscam no Divino Mestre a estrada da própria libertação. Então, tem tudo a ver com o tema de hoje na palestra, É desse livro, então, que nós vamos fazer a leitura edificante de hoje. Vamos serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao alto, até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo o amparo da espiritualidade para o nosso amigo Fernando, que daqui a pouco vai estar com a gente fazendo a palestra, pedindo que os espíritos de luz o amparem, o intuam, para tudo aquilo que nós precisamos e queremos ouvir e aprender hoje. Então, a mensagem de hoje, como nós sabemos, nas reuniões mediúnicas vão muitos espíritos bravos, irmãos sofredores, irmãos que não perdoam, que têm uma certa dificuldade em superar o passado, E muitas vezes esses espíritos nos veem como inimigos ainda. Então a mensagem de hoje veio a calhar porque ela vai mostrar justamente essa visão. É a mensagem 9. No plano dos inimigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, desafiou-te a capacidade de tolerância, apedrejou-te os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus: ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta. Quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal, mentaliza um homem estirado no charco. É razoável lhe estendas a mão, no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes, por isso, conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpa de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Então, uma boa noite a todos. Queria só dar um recadinho antes da gente começar aqui com o Fernando. A gente está com a campanha de Natal do Inácio. A gente está arrecadando alimentos. Algumas pessoas que são de outras cidades doaram algum valor em dinheiro, mas pode ser o alimento. Depois eu vou passar nos comentários os dados para quem quiser contribuir, tá, gente? Nós já estamos com 14 cestas, então são 14 famílias que nesse Natal vão receber um alimento, vão receber um amparo para poder confraternizar com a sua família, com mais paz no coração, com o corpo alimentado, Então, eu vou agora chamar o nosso amigo Fernando aqui. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Isa. Muito obrigado pelo convite, pela recepção. O Fernando, é uma pessoal... alegria estar aqui de novo. Para nós também, Fernando, com certeza. Você esteve aqui em agosto, o pessoal gostou muito da sua palestra,
Eu não sei se o José está nos assistindo, mas o José é um amigo que sempre assiste às nossas palestras. Ele elogiou muito, falou que você tinha que voltar, né? Gostou muito da palestra. Pessoal, a palestra que o Fernando vai fazer hoje, para quem não sabe, né? Eu postei um videozinho aí divulgando à tarde. É uma palestra que ele já fez alguns tópicos, né? Nessa primeira vez que ele esteve com a gente. Hoje ele vai trabalhar alguns outros conceitos, alguns outros casos, né, Fernando? Isso. Pessoal, uma boa palestra a todos. Qualquer coisa, Fernando, se precisar, estamos aqui nos bastidores, tá bom? Que a espiritualidade amiga te ampare. Muito obrigado, Isa. Que assim seja. Muito bem. Deixa eu só acabar de arrumar aqui um pouquinho para pegar o melhor ângulo. Aqui tá bom. Aqui deu. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Flávio, por mais uma vez nos oferecerem essa possibilidade do trabalho, do serviço, de falarmos um pouquinho a respeito de algum tema, né? O tema de hoje, como a Isa falou, nós já demos um início em agosto, quando estivemos pela primeira vez aqui nessa página tão querida, que eu acompanho regularmente. Mas uma hora só não foi suficiente. Nós precisamos deixar alguns tópicos para o futuro, e o futuro é hoje. Combinamos, conseguimos aí enquadrar as agendas, e hoje, com muita alegria, nós voltamos para tratar desse tema. Esse que está aí na tela, ó. Diálogos com o Invisível, parte 2. Porque tratamos naquela primeira vez daquilo que seria a parte 1. Falamos, então, falamos um pouco sobre a nossa realidade no tocante ao serviço mediúnico, onde trabalhamos como dialogador. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando de Souza, eu falo aqui do interior de São Paulo, eu sou do interior aqui de São Paulo, da cidade de Itararé, divisa com o Paraná, o lado mais frio do estado aqui. Nasci em família espírita, cresci correndo pelos centros, que a minha família sempre teve contato na sua gestão. Então, assim que cheguei à maioridade, comecei no trabalho mediúnico, lá no finalzinho dos anos 90. E por não ter mediunidade nenhuma no tocante à ostensividade, né? Médiuns todos somos, médiuns naturais, mas com mediunidade de serviço, aquela que, como Kardec classifica, acentuada, clara, não é? Não tenho nada. Então eu brinco que eu sou cego, sou surdo e sou anestesiado. Então comecei no trabalho mediúnico na condição de médium de sustentação, aquilo que a gente chama de médium de apoio, aquele que fica só na oração, colaborando, tentando ajudar na manutenção da vibração, na homogeneidade de uma vibração. E passados alguns anos, no ano de 2007, mais especificamente, eu fui convidado por aquele que então era o dirigente do trabalho, fui convidado a assumir o diálogo com os espíritos. Então comecei em 2007, vão aí 13, quase 14 anos. E hoje eu sou esclarecedor, médium dialogador, como preferem alguns, antigamente conhecido como doutrinador, em 2 casas aqui em Itararé. Na noite de segunda, na União Espírita Casa do Caminho, nas noites de terça, na União Espírita Allan Kardec. Por força da pandemia, estamos só no online. E quanta experiência incrível nesses anos de diálogo com os espíritos. Como nós percebemos que a vida é muito mais pulsante no ambiente espiritual. Nós nem fazemos ideia. Achamos que a vida é aqui. Lê do engano. Bem dizem os nossos queridos livros doutrinários, aqui é só uma fotocópia fosca daquilo que realmente é a vida no âmbito já da espiritualidade, do espírito liberto da carne. Então, nesses tempos, através das leituras e através daquilo que vamos movimentar aqui hoje, nós fomos percebendo que
É impressionante o potencial do espírito depois de desencarnado. Quando Jesus Cristo falou, sois deuses, ele falava muito sério. Nós temos um potencial que não fazemos ideia. E esse potencial se traduz no pós-túmulo. Seja ele para sensações agradáveis e libertadoras, seja esse potencial para sensações dolorosas, sensações de sofrimento. E, naturalmente, por conta de estarmos ainda em um mundo de provas e expiações, as sensações dolorosas são em número considerável. Aí, uma das grandes razões para a existência de um trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico, falando aqui resumidamente o que seja, né? Eu costumo dizer que é o pronto-socorro do Cristo, onde médiuns, em torno daquela mesa, 8, 10, 12 médiuns, mais ou menos, colocam-se à disposição de Jesus, que através da espiritualidade benfeitora, irá se utilizar das vibrações, das orações e do potencial mediúnico, sobretudo dos mais ostensivos, para que então os espíritos em sofrimento sejam trazidos e tenham contato com aquilo que a mesa mediúnica gera, digamos assim, com aquilo que o grupo mediúnico cria no tocante, ali em relação àquelas 2 horas em que a sessão, em que o trabalho se desenvolve. É sabido também, através de informações do nosso estimadíssimo Bezerra de Menezes, que em uma noite de trabalhos mediúnicos são atendidos em média 300 espíritos. Enquanto isso, aos olhos físicos, a casa está com aquela luzinha baixa, só aquela penumbrazinha azulada, uma musiquinha clássica, 12, 10 encarnados em torno da mesa, mas o cenário espiritual é incrivelmente movimentado naquele momento. Como eu disse, é o pronto-socorro do Cristo atendendo os espíritos em necessidades. Quais necessidades? As mais variadas possíveis. É incrível as situações, como eu disse agora há pouco. Então, nesses anos, nós fomos ficando tão emocionados, surpreendidos, e sempre buscando o embasamento doutrinário para buscarmos trabalhar nas melhores faixas possíveis, que a certa altura nós tivemos a intuição, a impressão, enfim, era hora de colocar no papel um pouco daquilo tudo que havíamos vivenciado. Então, daí saiu aqui o nosso primeiro livro, Noites Inesquecíveis, que são relatos de trabalhos mediúnicos. São 15 casos. O segundo livro também já vai sair agora no início de 2021. Tivemos em contato com a editora, que é a IDE, de Araras, e o segundo volume, que vai se chamar Noites Fascinantes, já está tranquilo, já está tudo certinho, sai no início de 2021. Alguns meses depois saiu o Estação Final, esse já pela La Chatre, que também, de algum modo, tem uma ligação com o trabalho mediúnico. O Noites Inesquecíveis fala especificamente disso, né? Descobri hoje, Isa, Flávio, me mandaram um e-mail, descobri que ele está sendo comercializado também no aplicativo da Magalu, hoje em dia. Então, os dois estão nesses sites de livros, Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, Submarino, Mercado Livre, agora também no Magalu, no app do Magalu. Maravilha. Então, na primeira vez que nós estivemos aqui, tratando a esse respeito, nós falamos dos espíritos que chegam para o atendimento mediúnico. E eles se dividem basicamente em 2 categorias. Aqueles que sabem da sua condição, já se entenderam enquanto desencarnados, e aqueles que não fazem a menor ideia e, por conta disso, se acham ainda no corpo físico, popularmente vivos. Então, nós vamos dando atendimento, cada caso pede uma abordagem mais ajustada àquela situação que vai se apresentando, então as abordagens são inúmeras, são muito variadas, e sempre buscamos um embasamento no Evangelho segundo o Espiritismo, que como é um pronto-socorro, é uma noite que, antes de mais nada, nós devemos ter amor ao próximo, buscarmos a fraternidade para atendê-lo, para conversar com ele, e, é claro, também instruções mais técnicas. Em relação a isso, mais especificamente ao que falaremos essa noite, nos conduzem o céu e o inferno, super clássico do nosso Allan Kardec, né? Codificação,
sobretudo aquela segunda parte, onde o nosso professor Allan Kardec vai conversar, dialogar com os espíritos, e ali ele percebe espíritos que tiveram um desencarne bom, relativamente tranquilo, outros que tiveram um desencarne intermediário, aqueles que desencarnaram muito mal e continuam adoecidos na espiritualidade, levando-se sempre em consideração que o nosso estado pós-óbito estará diretamente relacionado ao que nós fizemos enquanto estivemos na matéria. Sempre. Aí, mais uma vez, nós buscamos Jesus, que nos diz: a cada um será dado segundo as suas obras. E também nos conduz aqui essa noite, como referência bibliográfica, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, um livro muito bacana do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso Divaldo Franco. Gosto muito desse livro, aprendi muito com ele. A coleção do nosso Manuel Filomeno de Miranda vale muito a pena, sobretudo para quem trabalha em casa espírita, sobretudo para quem é médium ou faz parte do serviço mediúnico. Recomendadíssimo. Eu já falei da outra vez, quero falar de novo, na coleção Manuel Filomeno de Miranda, a presença do nosso queridíssimo Inácio Ferreira é constante, né? Esse espírito que a gente também tanto admira, sabe um pouquinho da sua biografia, e isso nos deixa muito felizes de podermos estar aqui numa casa que hoje leva o seu nome. Muito bem. Então, agora... Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós tratamos naquele primeiro momento, né? Chegamos até aos espíritos obsessores. Hoje nós vamos partir daquele momento adiante. Vamos falar um pouquinho do estado mental dos desencarnados em uma reunião mediúnica. O estado mental, como eles chegam. Antes de mais nada, chegam em graus impressionantemente variados. Seria difícil, seria complicado aqui, é quase impossível detalharmos caso a caso, por uma razão. Cada um de nós é um. Cada um de nós é um planeta, é um mundo muito próprio. Então, a título de facilitação do nosso entendimento, nós podemos até pontuar aqui algumas situações que os próprios benfeitores assim o fizeram, mas que entendamos desde já. Cada uma dessas situações será bem própria àquele espírito. Então, assim, na superfície, nós podemos classificar as situações, mas no atendimento individual a cada um terá ali os seus pormenores, atenuantes, agravantes, situações muito próprias, íntimas. Mas, como disse, podemos dar uma pincelada de modo geral, o que já terá alguma valia, pois assim recolhemos dos livros e só estamos aqui a repetir. Então, mais uma vez eu recomendo, tudo o que eu disser aqui, teoricamente está nesse livro, só que eu vou trazer a teoria do livro com casos reais, vividos pelo nosso grupo mediúnico, que se enquadram naquilo que eu vou citar teoricamente. E todas essas situações também estão no meu livrinho aqui, no meu filhinho, no mais velho, no Noites Inesquecíveis. Então, muito bem. Uma das situações mentais em que os espíritos chegam no nosso trabalho mediúnico e que suscita reflexões é a condição deles chegarem até nós num estado de amnésia. Pois é, amnésia. Eles chegam sem se recordar o próprio nome, de onde vieram. Mesmo aqueles que já sabem, que foram informados, que são desencarnados, eles chegam sabendo que estão mortos, eles falam assim para a gente, mas eles não têm lembrança da vida. Eles não sabem onde nasceram, eles não sabem, eles só sabem onde estão se alguém informa. Mas quando perguntados, mas a sua cidade qual é? Seu nome qual é? Você lembra do nome dos seus pais? Algum familiar? Nada. Eles não se recordam absolutamente de nada. Qual seria a razão para essa amnésia? Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, nos explica. A amnésia, ela tem como pano de fundo
a vivência, o alimentar de sensações perturbadoras durante a encarnação. A movimentação de clichês mentais. Tá meio técnico, né? Vamos simplificar. Vou pegar algum exemplo aqui. Aquele homem, por exemplo, que é apegado ao sexo. Ele vive para o sexo. Então, ele o tempo todo pensa em contato sexual. Ele vive para aquilo, ele está o tempo todo pensando naquilo. E quando ele tem a oportunidade de ter um contato real, íntimo com alguém, ele busca com que aquele contato seja o mais primitivo possível, para que as sensações animalizadas nele sejam as mais fortes possíveis. É um pequeno exemplo. Então, vivenciando corriqueiramente esse estado mental de apego ao sexo, ele acaba por criar o tempo todo clichês mentais em si mesmo. A vida segue. Caso ele não passe a combater esse apego e aquilo seja levado vida afora, ele vindo a desencarnar fortemente com aquele apego, pensar o tempo todo naquilo, o dia todo naquilo, e quando praticar, buscar o modo mais animalizado possível, aquilo, no pós-desencarne, serve, se transforma nele, no seu espírito imortal, como um vírus de computador. Sabe, quando a gente fica sabendo que o notebook está com vírus e começa a dar pau nos programas, o Word começa a ficar muito lento, a gente não consegue abrir páginas, daí fala, é vírus, e precisa levar para o nosso técnico de informática formatar? Pois é. Aqueles clichês mentais, aquele apego às sensações, que nesse exemplo eu citei o campo da sexualidade, pode ser outro campo, mas nesse exemplo, porque isso é algo muito forte, ele simplesmente é invadido por todos aqueles vírus e a sua memória é apagada. Repito, não são palavras minhas, estão aqui, Manuel Filomeno de Miranda, livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pela psicografia do Divaldo. A criatura, então, se vê por um tempo indeterminado, alguns muito tempo, alguns não tanto, conforme a nossa cronologia, aí também varia de pessoa para pessoa. Ele simplesmente passa a não se lembrar de nada. Os clichês mentais, fortemente vivenciados, e os atos também, quando houve a possibilidade, acabaram agora por desatrelar o seu pensamento no tocante a si mesmo, quem eu sou, onde eu nasci, qual é a minha história, de onde eu venho. E ele então vivencia a amnésia espiritual. Impressionante, né? Aí o conselho do nosso Manuel Filomeno, que busquemos sempre padrões mais elevados de pensamento, ações nobres. É claro que somos ainda habitantes de um mundo de provas e expiações, os arrastamentos das sensações nos convidam regularmente, mas que tenhamos serenidade, que saibamos combater aquilo, que boas ações nos alavanquem e que possamos nos distanciar de clichês mentais no tocante apego às sensações e às coisas da matéria, para que isso não se torne vírus de computador depois que a gente desencarnar. Então, nós já pegamos no trabalho mediúnico, já vivenciamos isso inumeráveis vezes. Do espírito através da médium, de pronto já saí falando, eu não sei quem eu sou, eu não lembro o meu nome, e geralmente a gente percebe que eles trazem uma tristeza, sabe? Não estão revoltados, estão abatidos. Então, o trabalho mediúnico naturalmente colabora. É uma carga positiva, magnética, fluídica. E então, eles permanecerão ali na casa espírita agora para uma espécie de um tratamento, de uma terapia. Quando recobrarão a lembrança de si mesmos, a memória, enfim, não sei. Cada caso é um caso. Cada um suscita determinado tratamento, em volume, em tempo. Mas isso é mais comum do que nós imaginamos. Olha aí, então, o convite para a elevação dos nossos sentimentos, a elevação dos nossos compromissos com a vida maior. E aí, com certeza, nós estaremos tendo firmeza
para combater em nós clichês mentais que são apegados à matéria. Isso também ocorre, mas outro exemplo rápido, com aquela pessoa que é muito rica e se tornou impressionantemente apegada ao seu dinheiro. Preocupada com o dinheiro está diminuindo, ela precisa mais, ela tinha que ter mais, então cada vez mais ela se fecha, cada vez mais ela fica até intratável, porque de tanta preocupação ela se torna indelicada, só se preocupa com o dinheiro, clichê mental, que com certeza também ele cobrará assim que ela desencarne. A amnésia também vem de apego a dinheiro. Muito bem. 2 pinceladinhas sobre a amnésia, vamos a um outro tópico. O próximo, agora tratamos da amnésia, vamos agora à loucura. Né, gente? Tem espíritos que chegam no trabalho mediúnico enlouquecidos, sabe? Muito agitado, não diz coisa com coisa, o raciocínio é desarticulado, se rompe facilmente, entra num viés de conversa, daqui a pouco pula para um outro e facilmente nós percebemos as características daquele espírito que entrou na faixa da loucura. E ele permanecerá também naquela faixa, sempre na razão direta do que ele fez, na profundidade do que fez. Então, nós dificilmente sabemos por quanto tempo ele permanecerá naquele perfil em que agora ele se encontra e se debate, né? E aí, mais uma vez, o nosso Manuel Filomeno de Miranda nos explica que no caso de espíritos que chegam dementados, que chegam movimentando a loucura, e quando dialogam conosco, nós percebemos rapidamente essa característica, assim ocorreu porque eles, ao desencarnar, não suportaram algum remorso, não aguentaram conviver com algum remorso. Ou seja, algo que eles fizeram de grave durante a encarnação, que agora, ao desencarnar, veio à tona, porque o André Luiz nos explica em Nosso Lar que, ao desencarnar, o espírito sente com muito mais vigor os sentimentos, enfim, tudo que ele é agora se sobressai ainda mais, tudo que ele foi naquela encarnação. Então, se ele fez coisas boas, ele tem a possibilidade de sentir coisas boas. O oposto também é verdadeiro. O próprio André Luiz nos fala que quando ele ficou no umbral por 8 anos, os vícios que ele tinha, o apego ao cigarro e à bebida, e ele também era dado a refeições vastas, né, a gula, se tornaram monstros vivos dentro dele a cobrar-lhe novas situações de vivência, e não dava mais. Então, espíritos que geralmente ao desencarnar adentram a loucura, isso se dá por não terem suportado algum remorso. E aquilo desarticulou toda a sua consciência, a sua condição racional de seguir alguma linha, e ele agora se permitiu entrar nesse campo que tanto nos penaliza. Não é fácil a gente ver um espírito saído das mãos divinas. É claro que ele será anjo, aquilo será relativamente de pouca duração se compararmos a grandeza que nos aguarda, a imortalidade do espírito. Mas, momentaneamente, acabamos por nos compadecer, não é? E é muito comum que isso ocorra, que esse remorso se dê por uma situação específica. Manuel Filomeno de Miranda nos explica. Quando não existiu sincronia entre o que aquela criatura mostrava para a sociedade em relação ao que ele vivia no seu íntimo e quando ninguém estava vendo. Olha só. Ou seja, era uma situação anacrônica. Ele se mostrava de um jeito para o mundo, mas às escuras, às escondidas, quando ninguém via, ou quando poucas pessoas que eram semelhantes a ele também estavam juntas, ele então revelava-se um lobo que era escondido em sociedade e apresentado, então, à afeição do cordeiro. Eu tenho um exemplo vivido na casa espírita, nos trabalhos mediúnicos, que é o de um senhor que chegou com todos esses sintomas, né, de enlouquecimento, e ele falava demais, e era, sabe, ansioso,
e percebia-se a respiração atrapalhada, e ele dizia, isso não pode ser verdade, ele argumentava, e só depois nós soubemos o que realmente aconteceu. Naquele momento ele não teve condições de explicar o que houve. Posteriormente, um dos benfeitores nos disse, enquanto encarnado, esse senhor, que sempre foi um homem sozinho, não se casou, ele era um funcionário público e ocupava um cargo considerável. Ele era muito respeitado pelo seu bairro, digamos assim, pela vizinhança. Era um homem de excelente postura no seu dia a dia, muito sociável, um homem muito educado, de excelentes modos. Porém, esse senhor tinha como veso, ou seja, como mau costume, como prática malsã, escrever cartas anônimas e deixar para as pessoas nas casas. Ele o fazia e durante a madrugada, quando ninguém via, ele deixava a carta rapidinho e voltava para a casa dele. O problema não era o deixar as cartas, o problema era o que as cartas diziam. Ele, por exemplo, começava a dizer para uma carta endereçada para o homem da casa que a sua esposa estava lhe traindo. E ele ia deixando aquelas cartas. E o esposo passava a desconfiar da sua companheira. E, não raro, situações graves acabavam ocorrendo por conta daquele veneno que ele ia colocando dentro das famílias através de cartas anônimas. Vejam só. Até que uma jovem, por ter visto o seu noivado ser quebrado pelo noivo sob acusação de traição, já que as cartinhas chegavam com regularidade, e o homem desconfiado, o noivo, acabou aceitando aquilo tudo, ele rompeu um noivado, a noiva cometeu suicídio. E ela era vítima, não havia nada de real naquilo. Então esse senhor tinha essa prática terrível. E a praticou por muitos e muitos anos. Então, quando ele morreu, quando o seu corpo físico chegou ao óbito, o seu velório foi muito disputado, era um homem muito bem visto pela sociedade, disseram coisas muito bacanas dele ali, à cabeceira da sua urna funerária, mas o espírito entrava para a espiritualidade, não suportando agora o remorso do que havia feito e imediatamente destrambelhando toda a sua condição mental, tornando-se um louco. Então, qual é a dica que o nosso Manuel Filomeno de Miranda nos traz? Busque ser internamente, e quando ninguém vê, aquilo que você demonstra para a sociedade constantemente. Busque sincronia entre quem você é para o mundo em relação a quem você é para você mesmo. É claro que isso não é fácil. Nós temos ainda as nossas sombras, os nossos, entre aspas, monstros, e muitas vezes, no íntimo, nós acabamos vendo que eles se revelam. Então, tenhamos consciência em relação a isso e passemos a trabalhar no intento de irmos afogando essas cotas sombrias que todos ainda trazemos. Irmos afogando essas cotas sombrias que todos ainda trazemos no tocante a quem realmente nós somos. Pois, como vimos aqui agora, nesse segundo tópico, espíritos enlouquecem depois do desencarne. Mas a razão é essa. Foram intimamente uma criatura. Sabiam que estavam errados, muito equivocados, mas para o mundo se apresentavam como cordeiros, como eu disse agora há pouco. Vamos ao terceiro tópico. Vimos então os que entram na amnésia, vimos então os que entram na loucura depois do desencarne. Vamos ver agora os que estão na condição do chamado looping. Isso mesmo, looping. É L-O-O-P-I-N-G. É um termo em inglês que todo mundo já sabe o que é, né? Quem nunca foi naquela montanha-russa, ou pelo menos nunca viu pela TV, quando ela faz o looping. Quem criou esse termo, pelo menos foi o único que eu vi até hoje, foi o próprio Manuel Filomeno de Miranda. Looping, na questão da vida de um espírito, quer dizer, ele revive a mesma cena o tempo todo. Sabe? Ele está trancado em uma cena específica e geralmente a cena que ocasionou o seu desencarne. É muito comum que seja isso.
seja a cena em que ocasionou o seu desencarne. Então ele grava muito fortemente no seu íntimo e revive o tempo todo aquela cena. Então ocorre o looping. Esse looping tem tudo para ser quebrado através de um contato mediúnico, durante o trabalho mediúnico, por um médium que esteja ali compromissado com o bem, em um grupo mediúnico que esteja trabalhando para Jesus verdadeiramente. Então, aquelas impressões da casa espírita, do grupo como um todo, do médium e das palavras do esclarecedor, que no caso sou eu, tem tudo para auxiliá-lo em um despertar e que pelo menos ele saia daquela cena em que ele está retido. Exemplos? Isso é relativamente comum em pessoas que desencarnam por afogamento e continuam ainda se batendo, achando que estão na água, estão se afogando, e o tempo todo elas estão se afogando, quando o óbito físico já ocorreu, talvez há semanas, e ela então está pedindo socorro, dizendo que está se afogando, não está aguentando mais, e aí nós entramos com o verbo que cria então um cenário ao entorno daquele espírito que acha que está se afogando. Então ele cria o mundinho dele. Ele se vê dentro da água, se debatendo, então ele precisa do quê? Ser salvo. Nesse momento, o esclarecedor, o dialogador, se torna um salva-vidas. Eu falo para ele, eu estou aqui, eu sou salva-vidas, eu fui chamado, eu vou jogar uma boia, eu também vou entrar na água e vou lhe pegar pelo braço. Sinta. Em condições como essa, o espírito está altamente fragilizado. Então, ele realmente ele se permite a condução. Então ele passa a sentir, sim, que alguém entrou na água, que agora está ali a ampará-lo. A espiritualidade benfeitora colabora na criação desses recursos, e ele então passa a ser salvo. E ele vai sendo tirado da água. E então nós falamos, olha, agora você já está na maca, o pior já passou, você vai para um hospital e tudo vai ficar bem. E aquele desespero em que ele se encontrava vai diminuindo. Então o espírito está desligado. E aí agora ele vai ficar na casa espírita. Quando ele vai entender que desencarnou? Quando vão contar? Não sei. Cada um é um. Os nossos trabalhadores espirituais saberão perfeitamente os momentos mais apropriados no tocante à abordagem, saberão as formas ajustadas de chegar até ele, de contar, de começar a falar a esse respeito. Aí já não nos interessa. O nosso objetivo, a nossa obrigação é quebrar com aquilo que ele traz. É romper com aquele looping que ele criou. Isso também ocorre em alguns casos de suicídio. O looping também ocorre em casos de suicídio, onde então essa criatura, optando, né, por esse desfecho tão doloroso no tocante à sua encarnação, ela passa a reviver constantemente aquelas dores, aquele sofrimento atroz da pré-morte física, daquilo que faltava um pouquinho para ela morrer. Então chega com muita asfixia quando optou pelo enforcamento, chega reclamando de muita... percebe-se pelo gestual, né, porque não sai som a voz, reclamando na garganta, o que induz envenenamento, sangramento constante, o sangue pulsando fortemente, porque optou por um tiro, por uma bala, geralmente a cabeça. Então eles chegam no looping das sensações dolorosíssimas do último momento enquanto encarnados. Mais uma vez, o contato com o médium é muito positivo, faz muito bem. E aí eles continuam o tratamento na espiritualidade. Eu vou falar uma coisa, depois no final eu reitero. Eu sei que, aparentemente, está um pouco pesada, né, essa nossa palestra aqui. São coisas de muita dor, estamos falando de situações mais graves, de situações assim onde todos podem, nesse momento que nos ouvem, que nos assistem, pensar, vai acontecer isso comigo? Gente, situações mais dolorosas no desencarne se referem ao modo mais descompromissado conforme vivemos aqui. Quando o homem busca
os perfis do homem de bem, busca combater suas más tendências, busca ir mudando, né, aquilo que ele vai detectando como erro, como engano, como que não deve mais ser feito, ele vai, então, criando mais fortaleza espiritual. E o seu desencarne passa a ser menos doloroso. Então, aqui, eu me arrisco a dizer, embasado em tudo que já vivenciamos pessoalmente no trabalho e lemos, que esses casos de muita dor que nos chegam estão sempre relacionados a um modo de vida que não foi muito regrado. Para não dizer que não foi desregrado totalmente. Pessoas que se entregavam, como falei, a todas as corrupções e ali permaneceram a vida toda, que não tinham nenhum compromisso com o crescimento espiritual, que não buscaram alguma espiritualização, que não buscaram vivências mais ajustadas, que não buscaram colaborar com a humanidade em alguma frente, alguma ONG, fazer parte de algum grupo assistencial, fazer o bem ao próximo de algum modo, de alguma maneira. São pessoas que eram muito pouco apegadas às coisas que realmente interessam, que são as coisas da alma. Eram irmãos nossos e irmãs, nos quais falamos aqui com todo respeito, mas esse esclarecimento é necessário, que viviam, como falei, para o homem velho. Viviam para as sensações da carne. Viviam como se uma encarnação fosse um playground, como se uma encarnação fosse um parque de diversões, onde vieram só para brincar, matar o tempo. Aí, acabam, ao retornar na espiritualidade, dando de encontro com aquela preguiça, com que se permitiram viver, quando deveriam ter trabalhado em prol de si mesmas. Acabam dando de encontro com aquelas vilanias, com aquelas maldades, algumas terríveis que aqui cometeram. Acabam dando de cara com esses perfis enganosos do lobo em pele de cordeiro, como citei. Enfim, Jesus, mais uma vez, sempre ele tem uma máxima que nos serve aqui perfeitamente. Só lobos caem em armadilhas de lobos. Ou seja, toda a dor lá, todo esse enlouquecimento, essa amnésia, mesmo esse looping, estará sempre condicionado ao que se fez aqui, a quem se foi aqui, não havendo injustiça em situação alguma. Não há nada de injustiça em qualquer um desses casos, por mais dolorosos que eles aqui nos pareçam. Kardec diz muito bem que todas as sensações, tudo aquilo que ocorre já na espiritualidade depois do desencarne, estará ligado diretamente à conduta moral daquele espírito enquanto ele esteve na matéria, nos anos que por aqui ficou. É uma contabilidade que não dá para se enganar, não dá para dar carteirada, não dá para querer mexer. Ela é exata e imediata a cada um de nós. Pois quando nós voltamos para casa, afinal, o nosso lar verdadeiro é o mundo dos espíritos, o nosso mundo, nós então daremos sempre de cara com aquilo que fizemos e com quem realmente fomos. Pode ser que alguém aqui diga assim, nossa, Fernando, mas eu fiz coisas nada boas na minha vida, mas agora eu quero mudar. Ainda dá tempo? Minha querida criatura, o simples fato de você pensar assim, nossa, agora eu vi que estava errado, quero mudar. Isso já muda muita coisa. As paisagens já se modificam positivamente. Agora, então, procure essa mudança que você percebeu que se faz necessária na sua conduta a partir de agora. Santo aqui ninguém ainda é. Sinto muito, só se tiver algum missionário nos acompanhando aí. Mas, grosso modo, somos todos ainda homens e mulheres compatíveis ao mundo de provas e expiações. Mas devemos ter a consciência de que nós precisamos melhorar e precisamos evitar esses nossos deslizes que já podem ter ocorrido vida fora, mas que agora precisam ser melhor policiados e que não sejam mais vivenciados à medida que a nossa vida se processe, né? Então, meus queridos, que ninguém se assuste. São faces reais da vida no retorno à espiritualidade, isso que estamos citando aqui. Mas que ninguém se assuste, afinal, como falei, mesmo nesses casos mais graves, vocês percebam, benfeitores estavam colaborando com aquela criatura. A misericórdia divina já a envolvia.
Ela havia sido levada para uma casa espírita, o pronto-socorro do Cristo, para que já fosse amparada em alguma medida, para que então iniciasse o seu tratamento. O Pai nunca nos abandona, mas se nós podemos não sofrer, por que optar pelo sofrimento íntimo? Daqui a um pouco eu falo mais um pouquinho a esse respeito, porque eu fui percebendo que nós estamos batendo em pontos aqui dolorosos, né? Nossa, meu Deus, enlouquece, looping, amnésia, que medo de desencarnar, não. Tenha medo do que você faz em vida. Que o desencarne, o seu retorno à espiritualidade estará absolutamente ligado a tudo isso. Então vamos ao último tópico, né? Daí a gente fala um pouquinho mais a respeito dessas situações e concluímos a nossa noite. O último tópico é o chamado circuito fechado. Mais uma vez, quem usa essa terminologia é o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, o grande condutor aqui das nossas reflexões essa noite, né? Para quem chegou posteriormente, a obra é essa aqui, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Manuel Filomeno de Miranda Espírito, o médium é o Divaldo Pereira Franco. Livraço, gente. Para quem trabalha em serviço mediúnico, então, recomendo. Nossa, demais. Ele trata também da questão do circuito fechado. O que é um espírito que está em circuito fechado? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Esse caso que eu vou contar está aqui, ó, no meu primeiro filho, no Noites Inesquecíveis. O nome do capítulo é A Pianista. O circuito fechado se dá quando o espírito está vivendo a vida como se ainda estivesse encarnado. Está na sua casa de sempre. Ele tem um certo círculo de ação, sabe? Afazeres na casa, ele tem até algumas atividades, mas ele já desencarnou e não raro há décadas. E ainda não aceita, não percebeu, não quer notar aquilo. Alguém aqui já assistiu aquele filme Os Outros? Fala absolutamente disso. Uma mulher que com seus filhos já desencarnaram, mas ela continua se achando encarnada com os filhos, vivendo na antiga casa. Nesse caso que eu vou contar da pianista, ela achava que vivia na sua fazenda, com a sua família. Ela era muito rica. Há décadas, gente, há muitas décadas, porque as coisas que ela me descreveu me fez ver que eu estava conversando com um espírito que estava em circuito fechado há muitíssimo tempo. Então ela julgava que a vida seguia normalmente. E ela já havia desencarnado. Eu imagino que nem mesmo aquela casa existia mais. A casa era tudo criação mental dela. A nossa mente tem um potencial que nós não fazemos ideia, sobretudo quando nós desencarnamos. Então ela simplesmente, de modo inconsciente, plasmou a sua volta, definiu pelo seu campo mental que ela continuava em casa. Então, os detalhes de tudo era impressionante. A nossa Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, nos traz um caso de um circuito fechado, onde ela vai ajudar um espírito que ainda acha que está vivo, morando em um casebre, lá no fundo de um quintalzinho muito sujo. Não existe mais aquele casebre, outra construção já foi feita, o espírito está lá há anos, e ela então vai buscar auxiliá-lo. Ali é um caso que me serviu de embasamento, até para escrever esse caso que eu vivi e ter a Ivone como referência, né? Então, a certa altura, a médium que recebeu esse espírito me disse assim: o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Quando um espírito começa dizendo assim, eu entendo que ele não, ou pelo menos na mente dele, ele não está ali no centro, ele está no lugar que lhe é confortável. Então ele falou de pronto: o que é que você está fazendo aqui? Como é que você entrou aqui? Na hora eu já imaginei: circuito fechado. Bom, nesse momento recomendo, né, os grandes orientadores, doutrinadores que eu admiro muito, esclarecedores, né, dentre eles o nosso Hermínio Miranda, através do livro Diálogos com as Sombras, entre dentro da casa dela. E qual é o seu objetivo? Tirá-la dali. Então, eu me lembro que, literalmente, a gente precisa entrar no jogo. Só que eu não tinha informação nenhuma e eu tinha que ir tateando no escuro. Então eu disse: me desculpe, é que quando eu vi, eu cheguei aqui. Aí o espírito me disse:
como é que você faz isso? Seus pais não lhe deram educação? Como é que você sobe aqui no quarto de uma dama? Ela aos poucos ia me dando informações. Eu havia entrado no seu quarto e o fato dela usar o verbo subir, quer dizer, era uma escada, era um primeiro andar, era um sobrado, e ela falava uma dama, era um espírito feminino, já facilitou as coisas. Eu falei, me perdoe. Daí ela disse assim, como é que os empregados te deixaram entrar aqui? Empregados, ou seja, sobrado, empregados no plural, família rica, né? Como é que você chegou aqui? Você veio pela estrada? Essa nossa fazenda já fica um pouco distante da cidade. Enfim, ela, sem imaginar, ia me dando informações. Então eu falei que eu era filho de um dos trabalhadores e havia trazido uma encomenda para ele. E havia me perdido na sua casa e quando vi, havia subido, estava ali às portas do seu quarto. Ela falou, tudo bem, a casa é grande mesmo, então você está perdoado, mas não faça mais isso. Eu pedi desculpas, né? E falei, poxa, mas eu não posso me retirar. Eu preciso ir, sabe? Como eu falei há pouco, tateando no escuro. Daí eu falei, mas e você como vai? E ela falou assim, muito ocupada porque eu sou musicista e o tempo todo eu fico aqui me dedicando ao meu instrumento. Opa, era musicista, ou seja, vejam só, o que essa informação dela me revelava? O circuito fechado se dá quando o espírito fica trancado, como falei, em um cenário relativamente curto, buscando se achar ainda encarnado, não admitindo qualquer outra coisa. Se ela dizia que era muito ocupada por ser musicista e o tempo todo estava executando o seu instrumento, eu me lembrei de Jesus, onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Ela era obcecada por aquilo. Tanto que desencarnou e depois aquele retorno, que nós sabemos que no momento de desencarno o espírito adentra a inconsciência, a grande maioria, quando ela voltou a si, por mecanismos impressionantes do campo psicológico, ela imediatamente já se jogou de novo para o seu instrumento, no seu quarto, no seu casarão, com a sua família e seus empregados na sua fazenda. Impressionante o poder mental que nós temos. Então eu falei, poxa, mas eu acho que foi isso. Olha o que eu falei. Eu acho que o que me atraiu foi o som do seu instrumento. Ela disse assim, então está explicado. Porque o piano tem mesmo uma melodia incrível. Falei, é pianista. E aí eu fui entrando por onde é o seu tesouro. Ai, que som lindo. Faz tempo que você toca piano? Ela falou, comecei ainda muito criança. Meu pai mandava a professora vir da cidade. Ela foi contando a vida dela. Aí eu via que ela contava com prazer, não é? Daí o piano entrou na minha vida, eu me casei, meu marido desencarnou não, né? Meu marido morreu logo, através de um tombo de cavalo, eu ainda não tinha filhos. Essa foi a deixa para que eu ficasse no piano em definitivo. Eu perguntei, mas por que você fica tanto tempo? Ela disse, porque as grandes melodias surgem depois de muito esforço e também se esvaem rapidamente, eu não posso perdê-las. Caramba! Daí ficava na minha cabeça. Seu objetivo é fazer ela sair desse sobrado. E aí nós fomos, como fez a Ivone Pereira com esse espírito chamado Pedrinho. Então, a certa altura, ela falando do piano, da beleza do piano, do som do piano e assim por diante. Ai, Jesus me ajuda, né? Eu falando e pensando. Aí eu falei, nossa, que interessante tudo isso, que coisa bonita, minha amiga pianista. Que prazer vir aqui, acabar por conhecê-la. Muito obrigado, viu? Você sabia que aqui nessas terras, porque parece que faz tempo que você não sai daqui, né? Ela falou, nem me atino mais para isso, eu só fico aqui. Eu só sabia que criaram uma escola de música aqui, alguns quilômetros daqui, nem é quilômetros não, relativamente perto, dá até para ver ali da estrada. É escola de música? Sim, as crianças de outros sítios, fazendas, vêm ali para aprender um pouco de música. Ela falou, que interessante, que bom. Falei, será que a senhora não iria lá dar alguma aula de piano? Ela falou, não, de jeito nenhum, eu não saio daqui. E não quero me apresentar, isso não é o meu perfil, eu não gosto disso. Pensei, ai. Bom, não podia desistir, né? E com certeza, muito mais amparado do que eu imaginava pela espiritualidade amiga, eu fui dando andamento. Mas veja bem, minha querida, a senhora já toca com maestria, será que não seria um ato grandioso
passar um pouquinho disso para outras pessoas que desejam aprender ou algo desse tipo? Ela falou, não, eu não gosto de viver entre muitas pessoas, isso não me agrada. Você está fora de questão. Ai, ai, ai. Eu tive uma outra ideia. Ou, quem sabe a ideia me foi passada pelos meus benfeitores, eu nem percebi, achei que era minha, né? Porque a mediunidade intuitiva, sobretudo a mais leve, ela é assim. Eu penso que o pensamento é meu, que o cérebro que foi articulado é exclusivamente o meu. Quando aquilo foi soprado pelo meu benfeitor, meu cérebro captou, movimentou em fração de segundo, e eu imaginei que era um pensamento exclusivamente meu, né? Então eu disse para ela, mas então, eu tenho um amigo lá que é professor. Esses dias ele reclamava para mim que ele precisava de algumas dicas, que ele está num certo nível que ele não tem mais quem lhe ampare, ele está fechado agora, ele não tem mais como caminhar, tecnicamente falando. Será que a senhora não iria só um minutinho para ajudar esse meu amigo? Por favor. Porque ele é o professor de piano. A senhora não vai ver muitas pessoas, não vai ter contato com a multidão. E outra, aproveita para sair passear um pouquinho. Eu vou com a senhora, nós chegamos lá, 5, 10 minutinhos que a senhora passe alguma liçãozinha para ele já será o suficiente. Daí ela ficou quieta, já era um bom sinal. Eu fui, fomos adiante. Veja, minha amiga, olha que coisa bonita a senhora iria fazer, não é? Iria passar para um professor algumas dicas que serão fundamentais para o desenvolvimento dele. A senhora sabe tanto. Que coisa bacana dividir um pouquinho do que sabe. Ah, não sei, mas ela já falava hesitante. Ali nós pressionamos amorosamente um pouquinho mais, até que ela falou, olha, eu vou, mas eu não disponho de tempo não, é rapidinho. Eu falei, não se preocupe, é rapidinho. E aí, mais uma vez, conforme nos recomendam doutrinadores mais antigos, esclarecedores, livros, enfim, naquele momento eu vou ser o condutor daquilo que ela vai ver. Então, o meu verbo vai criando o cenário que ela imediatamente, ao ouvir, repassa ali para si mesma. Então, eu falei, então vamos. E ofereci o braço para que ela encaixasse o seu braço no meu, como uma cortesia. E fomos descendo, falei, vamos devagar, né? São muitos degraus. Ela falou, sim, meu pai mandou construir essa casa, as terras eram do meu avô, nós fomos indo. Eu falei, olha aqui o salão, vamos ali à porta, já vamos sair dessa casa muito bonita. Olha que bonito, olha só o dia, o céu, que coisa bacana. Ela, ah, sim, ali a estrada, muito bem, fomos conduzindo. Daqui a pouco falamos, olha ali a escola, tá vendo aquela construção? E ela falou, eu já enxergo. Então vamos caminhando. Mais alguns instantes eu falei, olha o meu amigo ali. Ele é o professor. Nesse momento, um dos espíritos trabalhadores da casa se faz notado para ela, se faz visível. E então cheguei, né, fomos, olha ele aqui, meu amigo, essa é uma pianista que eu conheci hoje, ela tem um conhecimento e uma técnica impressionante e ela vai lhe passar aqui algumas dicas. Pianista amiga, esse aqui é o professor, converse um pouquinho com ele. Ela disse, pois não, vamos conversar. E o espírito se desligou da médium. O que aconteceu? Não sei. A minha humilíssima tarefa era só até aquele ponto. Tira o espírito do casarão. Alguém pode perguntar, mas um outro espírito não conseguiria fazê-lo, Fernando? Teria mais dificuldades. Porque aquela nossa irmã pianista estava totalmente ligada às coisas da matéria psiquicamente. Então era muito mais fácil ela ouvir um encarnado por conta do fluido magnético animalizado, como diz Kardec em Livro dos Médiuns, era muito mais fácil ela ouvir e ser tocada nos seus sentidos por um encarnado do que por um espírito benfeitor. Questão de vibração psíquica naquele momento. Ela está muito mais para o meu mundo do que para o mundo que realmente ela poderia estar, que era o mundo espiritual. Então, facilita muito nesse instante que o encarnado converse com o espírito. Ela de pronto capta tudo que o encarnado vai dizendo. Facilita. Então ela saiu do casarão, não sei o que aconteceu. Gosto de pensar que esse meu benfeitor, envolvendo-a em vibrações muito boas, acabou por convencê-la
tranquilamente, de modo saudável, a que ficasse ali, que ali ficasse, daqui a pouco, fluidos soporíferos. Kardec tem um capítulo só sobre fluidos em a gênese, hein? Vale a pena. Fluidos soporíferos a envolveram, ela teve então um sono incontrolável e dormiu. Ao dormir, foi colocada pela espiritualidade positiva em sono por dias, talvez semanas, não sei. E quando despertou, já estava mais desligada daquele seu circuito fechado. E ali continuariam os benfeitores dizendo que fosse necessário trabalhando com ela, oferecendo as terapias adequadas à sua necessidade. Circuito fechado. Então, meus queridos, minhas queridas, nós perpassamos aqui alguns casos, algumas situações de estados mentais em que espíritos em grande aflição adentram em um trabalho mediúnico. Todos esses exemplos que eu dei aqui foram colhidos teoricamente, como falei no início, de livros como Mediunidade, Desafios e Bênçãos, e estão aqui no meu Noites Inesquecíveis. Eu dou exemplos, então, do que eu vivenciei, do que nós, enquanto grupo mediúnico, vivenciamos. E repito o que disse lá no início. O nosso potencial é impressionante, sobretudo depois do desencarne. E mais uma vez Jesus sendo lembrado, onde estiver teus tesouros, aí estará teu coração, entra de modo muito forte na nossa condição de retorno à espiritualidade. Então fica aqui a minha singela pergunta. Onde estão os teus tesouros? E aí os conselhos, né, dos nossos queridíssimos amigos benfeitores. Trabalhem no bem, combatam as más tendências, reflitam a respeito dos melhores comportamentos, estudem, busquem, nós que estamos, né, no âmbito espírita, busquem a literatura espírita, as palestras, as lives hoje que pipocam no país todo, vale muito a pena, elas nos trazem a teoria, melhoram a nossa condição, nos animam para que então venhamos a dar de frente com o homem velho, que ainda está dentro de todos nós. Temos então o compromisso para com a vida enquanto encarnados, torná-la a mais espiritualizada possível, entendendo que a espiritualização passará pelo conhecimento, ou seja, entender tudo que está no nosso entorno e em nós mesmos, até onde nos for possível, e a doutrina espírita é campeã nisso, na oferta literária, palestras e afins, como disse, e a prática do bem, a prática da caridade. Aquela que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como podemos entender a caridade tal qual a praticava o Cristo? E os Espíritos respondem: estarás praticando a caridade quando fordes benevolente para com todos, indulgente diante as falhas alheias e perdoar as ofensas. Benevolência, o B, indulgência, o I, perdão, o P. O BIP, como nós espíritas dizemos popularmente. Aí, com certeza, estaremos trabalhando para a nossa melhor versão, para que quando chegar a nossa vez e retornarmos à espiritualidade, possamos estar nas melhores condições espirituais possíveis. Porque como é sabido também, é claro, existem pessoas que têm um desencarne razoavelmente positivo. Passadas aquelas aflições naturais do processo inicial, despertam em um local agradável, sentindo-se, entre aspas, fisicamente, ou seja, perispiritualmente, muito bem, saudáveis. Não raro já estão entre amigos que de pronto não reconhecem, porque são amigos que não vieram com ela nessa última rodada encarnatória. Então há uma readaptação mais saudável, mais bonita, mais positiva. E quando então ela percebe o que está ocorrendo, através de pequenas falas aqui e ali, de reflexões que ela própria movimenta, ela fala: opa, eu morri. Então os seus amigos, os benfeitores, falam: não, a morte não existe. O seu corpo biológico entrou na falência natural, porque o corpo tem data de validade. Você deixou o corpo e voltou para o mundo verdadeiro, que é o mundo dos espíritos. Ela fala: nossa, então a vida realmente continua. Que bom, saudável. E aí o que ocorre? Vem aquele avô, a avó, uma madrinha que ela não via há muito tempo, a mãezinha amada que já lhe precedera naquela viagem 10, 15, 20 anos, pessoas familiares que são caras ao coração. E aí é um grande
é uma grande confraternização no melhor sentido do termo, no tocante a sentimentos reais sendo colocados agora em movimento entre aqueles que se amam. É a vitória da vida, a vida imortal, onde a morte não existe. Então, gente, que possamos buscar as melhores vivências possíveis enquanto estivermos encarnados, para que tenhamos as melhores aterrissagens no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo. Afinal, nós só somos espíritos que estão momentaneamente encarnados. Eu não sei se vocês perceberam, é claro que perceberam, houve 2 interrupções durante a minha fala aqui, né? É que como a internet tá ligada, tá aberta, me ligaram 2 vezes. Não sei quem foi, eu já derrubava a ligação. Porque se eu deixar no modo avião, a internet também cai. E como o chip vale para ligação e para internet, acabaram me ligando. Então, me perdoem, não foi problema lá da geradora, da Isabela, a questão foi minha aqui mesmo. Eu não sei quem foi o cabeção que me ligou 2 vezes durante a palestra, eu vou ver agora. Mas, enfim, tudo transcorreu bem, não é? Para mim foi uma alegria mais uma vez estarmos aqui, mais essa noite onde pudemos refletir sobre a vida imortal, a vida que nos é necessária ser movimentada, mesmo enquanto encarnados, a vida do Espírito. Que Jesus abençoe a todos vocês, que tenham uma excelente noite e que sigamos firmes na busca desses padrões mais elevados para que possamos ter, assim, as melhores chegadas no mundo espiritual quando o tempo for chegado. Eu imagino que ninguém aqui tem pressa, né? Eu não tenho nenhuma, mas que, quando isso ocorra, que possamos estar na nossa melhor forma possível. Um grande beijo a todos, muito obrigado pela presença aqui e nos vemos por aí. Isa, é com você, minha querida. Fernando, muito obrigada. Excelente palestra. Todos estão agradecendo, estão elogiando bastante os aprendizados, né? É muito bom quando nós temos assim facilitadores, né, que trazem essas referências para o estudo, para o engrandecimento de todos nós, né? Então, todos estão agradecendo muito e nós aqui também do Grupo Espírita Inácio Ferreira queremos te agradecer novamente. E dizer que já vai ficar um terceiro convite. Cada vez que você vem, a gente faz um convite novo, né? Ótimo. A gente está fazendo um estudo mediúnico, né? Com os médiuns que estão chegando para trabalhar na casa. E no próximo ano, quando a gente tiver a oportunidade de abrir fisicamente os trabalhos, a gente quer te convidar para vir dar um seminário para os médiuns aí a respeito dessa questão do esclarecimento dos irmãos que vêm na sessão. Adoro falar sobre isso, sabe, Isa? É o meu carro-chefe. Eu sinto que eu tenho esse compromisso. A gente fala sobre vários pontos da doutrina, mas esse de trabalho mediúnico é a cerejinha do bolo, é a menina dos meus olhos. Vou com muito prazer, com muita honra, é só chamar. A gente percebe que você fala com o coração sobre o tema, realmente. E é um tema muito interessante porque é valioso a gente ter essa orientação para orientar da forma correta esses irmãos, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, pelo estudo que nós fizemos juntos hoje, com a gentileza do nosso irmão Fernando. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, que Jesus esteja conosco nos nossos corações, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.